Sejam bem-vindos na live de hoje. Pessoal, resolvi fazer essa live porque aconteceu algo essa semana que eu preciso compartilhar e preciso deixar claro para algumas mães como que funciona a energia dela com seus filhos. Eu recebi uma mensagem, eu coloquei no Stories hoje. Eu recebi uma mensagem no domingo de uma mãe que estava em desespero. O filho tá há muito tempo com bronquiolite, sai do hospital, volta para casa, volta a adoecer. E ela tá nesse impasse toda hora, indo pro hospital e voltando. E ela já não sabia mais o que recorrer. Então ela resolveu recorrer à radiestesia terapêutica. Por quê? Em algum momento ela assistiu algo sobre a radiestesia terapêutica e como ela modifica a energia das pessoas. Inclusive, trata as doenças. As pessoas que estão muito mal, com dores, enfim. E pelo Instagram, a gente contatou, eu e ela me chamou no domingo, que ela estava desesperada, que o filho dela estava muito mal, com risco de vida, inclusive, o médico passou. Então, gente, eu queria deixar um recado muito importante para as mães que me escutam. Quem conhece uma mãe que tenha um filho até 7 anos, encaminha essa live para essa mãe, para esclarecer que às vezes o filho adoece porque a mãe está doente. Ela não está doente ainda com algo físico, às vezes não apresenta problemas de saúde, alguma doença realmente constatada, mas ela está emocionalmente desequilibrada, espiritualmente e mentalmente. Isso tudo transfere para o filho dela. Eu estudo bastante sobre isso e todo mundo sabe como é importante a mãe, que foi a que gerou a gente há 9 meses, enfim, mas até 7 anos de idade, a criança tem um vínculo energético com a mãe. Ou seja, o que a mãe está sentindo, o seu filho vai sentir. Então, às vezes, a criança apresenta tantos problemas de saúde, tantas idas ao médico, a remédio, toma remédio, vai ao hospital e ninguém sabe o problema da criança. A criança chora, a criança tem altos e baixos, só que ninguém parou para analisar a mãe. Esse caso que eu vou citar para vocês, eu tratei gratuitamente, porque eu me coloquei no lugar dela. Eu não sou mãe, eu sou mãe de pet. Mas eu me coloquei no lugar dela, eu senti a angústia que ela estava sentindo, porque o filho dela estava indo pela 3ª vez em 1 mês para o hospital ser internado. Então, a primeira coisa que eu senti foi uma conexão com ela, que ela estava tão desesperada que ela disse: o que eu preciso fazer para ele ficar melhor? E eu disse: me passa os dados dele, que eu vou avaliar como que está a saúde dele. Como eu já tenho uma certa experiência sobre isso nos casos, e eu sei que eu já atendi outros casos com a criança estar com problemas e a mãe é que era o problema, eu pedi já o nome dela, já pulei na frente e disse: me dá teu nome e tua data de nascimento, que eu vou fazer uma avaliação também para constatar o que é dele e o que é teu, porque até 7 anos de idade, quero deixar claro a idade do seu filho aqui, para você ficar
Esperta, até 7 anos de idade, o filho compartilha da energia da mãe. Aí ela me passou os dados e eu comecei a pendular e analisar quais os desequilíbrios que ia apresentar. Gente, numa criança apresentou um desequilíbrio emocional. Aí eu parei. Eu disse, não, gente, só um pouquinho. Uma criança de 6 meses não tem desequilíbrio emocional. Logo, o próximo desequilíbrio apresentou espiritual. Aí eu pensei pra mim, não, tá errado. Peraí. Vou começar já por ela, pra gente saber a fonte dos problemas. Aí eu fui analisei o nome dela, fiz o testemunho dela e constatei que os mesmos desequilíbrios, só que maiores, apresentaram, né, no corpo físico dela, na aura dela, e o filho era um reflexo de tudo isso. Então, o próximo passo, o que eu fiz? Eu montei imediatamente o tratamento para os gráficos começarem a enviar as energias para aquele menino, porque eu sabia que ele estava com um estado muito grave. E a energia também não é assim. Montei, é milagre. Não, o gráfico vai movimentando, né? No dia, assim, né? E aí, pela minha experiência, eu falei pra ela, olha, fica tranquila, que eu já montei o tratamento. E agora, o que tu tem que fazer é se conectar com o anjo da guarda dele, pedir uma orientação, uma ajuda. Como eu vi que tinha um desequilíbrio espiritual, eu já dei uma sugestão para que ela fizesse uma oração pro anjo da guarda dele, para que ele fizesse esse meio de campo. Porque se o desequilíbrio que apresentou foi espiritual, gente, a gente tá aqui na Terra. Ela precisa pedir ajuda pro mesmo estado físico, que é espiritual para espiritual. Ou seja, pedir ajuda, solicitação pro anjo da guarda dele ou para Deus, porque existia muito desequilíbrio espiritual. Só que era dessa mãe. Eu volto a afirmar para vocês. O problema de saúde do menino não era ele. Porque vocês... eu quero explicar uma coisa assim. Deus não quer que uma criança sofra. Só que a gente, que já vem com bagagem, já vem com um mental poluído, já vem com problemas emocionais da vida. A mãe, às vezes, ela não percebe o quanto que ela atinge um filho. Então, essa live eu resolvi apresentar. Eu tenho, se vocês podem olhar no meu stories, eu tenho o print da conversa dela. Que é o momento que eu eu identifiquei o problema. Eu falei pra ela, ela disse, não, então tu monta pra mim e tal. E eu disse, leva em torno de 2 dias e ele vai ficar melhor. Porque eu também sou reikiana, então eu resolvi enviar um reiki à distância pro menino. E eu tinha certeza no meu coração que ele ia melhorar. E aí no outro dia, gente, ela me mandou assim, ó. Moça, o que tá... Não está acontecendo nada. Ele vai ter que ser internado. Eu tô desesperada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me tratar? Eu disse... Tenha fé. Mandei um emotezinho pra ela assim, com as mãozinhas. Tenha fé. E coloquei um outro que diz amém. Gente, eu vou colocar pra vocês a situação, porque eu entendo uma mãe desesperada com um filho doente. Ela falou o seguinte pra mim. Não tô entendendo o teu emote. Que era sobre fé,
sobre acreditar numa força maior. Eu respirei fundo e pensei, eu respondo o que eu falo para essa mãe que tá nesse desespero. No fundo do meu coração eu sabia que ele ia melhorar. Porque eu já passei por outros tratamentos, outros problemas com outras mães. E eu tive um pressentimento que ele ia melhorar. Aí o que aconteceu? Eu expliquei para ela. Olha, Paula, eu sei que tu estás passando por uma situação que tu está desesperada, só que tu tens que acreditar em quem pode te ajudar de verdade. Tu entrega a saúde, a vida do teu filho nas mãos de quem pode fazer alguma coisa, que é Deus. Tu tá numa vibração de revolta, de o que eu devo fazer, qual movimento que eu tenho que fazer pro meu filho. Só que tu não percebe que não é o momento de tu te tratar agora, de tu correr atrás de equilibrar o emocional, coisas que vêm há muito tempo. Tu tens que simplesmente acreditar no poder de Deus. Mas assim, fiz um áudio longo, sabe? Eu tentando colocar no lugar dela. Ela não me respondeu nada aquele dia. Nada. Nem que eu estava certa, nem que eu estava errada, nem nada. E eu sabia que ele ia melhorar. Passou-se mais uns dias. Ela não me mandou mais nada. Eu perguntei pra ela, e aí, como é que ele tá? Aí ela assim, estamos internados. Eu digo, sim, mas ele tá sofrendo risco de vida ainda? Ela disse, não tá mais. Eu disse, agora tu começa a agradecer. Porque se o teu filho já não está em risco de vida, é porque algo já modificou. Aí ela agradeceu. E tá, aquele dia passou. Aí, eu sei que a radiestesia não é assim, um milagre, né? Montei um tratamento hoje e amanhã. As crianças respondem muito rápido ao tratamento energético. Os cachorrinhos, os pets, gatos, quando a gente monta um tratamento para eles também, é rápido, porque eles não têm essa consciência de vai dar errado, não, isso não é... questionamentos, entendeu? Eles são seres de luz. Eles simplesmente recebem a energia e equilibram. Então, o que aconteceu? Hoje, eu perguntei pra ela, eu senti na minha intuição que ele tava melhor. E aí eu perguntei pra ela, oi, e aí, como é que ele tá? Aí ela disse, estamos em casa, ele está melhorando. Gente, isso me deu um alívio, assim, foi uma comprovação que o meu trabalho, quando a gente tá assim no fundo do poço, que a gente não sabe mais para onde olhar, principalmente a questão de saúde, e com as mães, que às vezes as mães, elas não sabem mais para onde correr. As crianças não respondem, tem sempre doenças repetitivas. Então, essa live que eu resolvi fazer agora para vocês é um recado para as mães ficarem atentas aos sinais que os seus filhos eles fornecem. Até 7 anos de idade, gente, a criança está ligada completamente à mãe. Então, se a criança está tendo seguidamente problemas respiratórios, ela está tendo problemas, alergia, enfim, todos os problemas que criança começa a ter seguidamente,
e aquela doença ou aquele problema continua persistindo, não tem erro. É a mãe que está com um desequilíbrio energético e está passando para o seu filho. Então, com essa situação que eu passei essa semana, eu venho alertar as mães que às vezes a gente fica muito, mas muito preocupada com se o filho está bem vestido, se o filho está comendo bem, tudo físico. Mas, energeticamente, ela não percebe o que ela está transmitindo para o filho. Porque ela está conectada totalmente com ele. Então, mães que tenham filhos até 7 anos, observem seus filhos. Observem se doenças ou algum problema continua a persistir. Se às vezes ele chora muito por qualquer coisa. Não é normal, gente. Às vezes as pessoas tocam a vida assim, corrido. Eu sei como é corrido. Mas vocês que são mães têm a responsabilidade de um ser de luz do seu lado. Então eu espero que vocês parem um pouquinho e reflitam com essa live. O que passa com meu filho? Ele é reflexo de uma mãe. Que eu tô trazendo para o consciente de vocês agora. Basta essa mãe fazer uma autoanálise e pensar: eu estou fornecendo uma energia qualificada para o meu filho? O meu interior, eu estou equilibrada para o meu filho? Porque os filhos são reflexo dos pais. Mas eu volto a afirmar para vocês: até 7 anos ele tem uma ligação maior com a mãe. Depois vem uma outra fase que ele se liga mais ao pai. E na adolescência, daí ele se desliga de todo mundo. Mas eu gostaria que vocês, se tivessem alguém que vocês conheçam, que tenha um filho que tenha menos de 7 anos de idade, repassem essa live para outras pessoas, para que essas mães tenham a consciência que elas não são só um corpo físico. Elas têm emoções, elas têm sentimentos, desequilíbrios energéticos a serem tratados. Pessoal, tem várias formas para equilibrar. Não precisa somente contratar um terapeuta holístico, que é o que eu faço, para equilibrar as suas energias. Eu tô fornecendo material aqui no meu Instagram, eu quero alimentar um canal para que as pessoas não fiquem sem o conhecimento. Como eu estudo e vejo diversas formas da gente se equilibrar, da gente melhorar a nossa energia, eu tento passar essas informações para vocês. Então, se uma mãe agora se identificou que tá com um desequilíbrio, tá se sentindo sem conexão com Deus, não consegue nem fazer mais oração, ela não consegue se conectar com ela não consegue cuidar dela um pouco, assim, ela tá assim, a vida dela tá uma bagunça em todos os sentidos. A minha dica inicial para ela tentar um equilíbrio, primeiramente, é ela olhar para dentro dela. Colocar uma música com alta frequência. Eu vou colocar aqui no meu stories uma música no YouTube que tem uma frequência alta. O cérebro vai receber aquela música com aquela frequência e a gente já vai trabalhando essas energias. Às vezes as pessoas colocam umas complicações. Porque eu preciso
visitar o templo budista. Ah, eu preciso fazer um banho energético. É bom um banho energético, mas para cada caso é solicitado, a gente tem que analisar e saber exatamente o banho que toma. De imediato, se a pessoa, não só as mães, hoje eu queria colocar esse assunto para as mães, porque elas são responsáveis por um ser de luz. Mas isso não serve só para as mães. Para qualquer um que está aqui nessa live agora, o momento para se equilibrar é tirar uns minutinhos do dia, que eu tenho certeza que qualquer um consegue. Eu gosto de sugerir antes de dormir. Coloca uma musiquinha no ambiente e aí tu tenta simplesmente acalmar tua mente. Façam isso. Tentem parar um pouquinho da sua vida e dedicar com essa música de ambiente. E aí vocês sentirem essa paz interior, essa tranquilidade. Vocês vão dormir até melhor. Vão ter um sono de qualidade. O cérebro vai baixar para uma frequência alfa. Vocês conseguem parar com aquela mente doida que é de preocupação, que é... Agora a gente tá numa tragédia, que foi as enchentes. A gente tem que se desligar um pouco dessa energia e tentar buscar nossa paz interior. Então, essa live, eu tinha um objetivo. Entregar um material para as mães, mas eu já puxei um assunto para entregar para vocês que talvez não são mães e nem pais, mas uma forma para não colocar desculpa que não sabe como se equilibrar, não sabe como lidar com essas energias. Então, essa foi minha dica. Mais à frente vocês podem comentar como que foi esse momento com vocês mesmos, com autoconhecimento, com esse momento de entrega, de acalmar essa mente de preocupações, de pensamentos. E eu queria que vocês relatassem aqui como foi essa experiência. Gente, não adianta fazer uma vez só, tá? Uma vez só não acalma a mente louca, tá? Já vou avisando. Quem está em um nível emocional muito desequilibrado, uma meditação só não ajuda para equilibrar as energias, tá? Não ajuda. Então, fica a dica aí de meditação. Vou deixar um link no meu stories ali, em algum lugar eu vou deixar uma indicação de uma frequência ótima para as pessoas escutarem e já ir trabalhando essas energias. Vamos zerar as energias negativas? Gente, só energia boa, né? Porque de uns tempos pra cá a gente passou por muitos problemas, a gente vê muitas coisas negativas, a gente se abalou emocionalmente, então a gente tem que se apoiar, na verdade. A gente precisa se apoiar para agora dar essa erguida de novo aí e melhorar essa energia. Tá bom? Beijo e até a próxima!